Olá, a professora novamente, agora com aula de português, tá bom? Vamos lá? Apostila, página 54, momento da ortografia, tá bom? Bem lá embaixo na apostila. Aí aparece sim na apostila, dígrafos, SC, SC cedilha e XC. Então agora vocês vão assim aprender um pouquinho, pesquisar, né? Palavrinhas escritas com SC, SC cedilha e XC. E já nós vamos chegar nos dígrafos. A professora vai explicar para vocês, tá? É só uma introdução. E a professora vai encaminhar também um vídeo complementar dessa aula falando um pouquinho sobre dígrafo. Então, antes de vocês fazerem as atividades na apostila de português, assistam o vídeo complementar que a professora vai encaminhar sobre dígrafos, tá bom? É bem simples. Tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho para fazer as atividades de português, ok? Vamos lá então? Para se fazer uma reivindicação, é preciso usar bons argumentos, pois a carta de reclamação, por exemplo, é um gênero textual que está ligado à argumentação. Lembra que a professora comentou ontem, né, sobre a argumentação? Quando a gente quer reclamar sobre alguma coisa, a gente tem que argumentar. O que é argumentar? É colocar as nossas ideias, o que nós achamos, o que nós pensamos. Então a gente vai argumentar. Tá? A gente tem que ter palavras para argumentar, para explicar o porquê que nós estamos reclamando. Não é simplesmente reclamar, né? Então a gente tem que ter palavras, conhecimento e argumentar, tá bom? Continuando na página 55. Você sabe o que é argumentar? Argumentar é tentar convencer alguém em relação a alguma coisa, usando fatos, informações e posicionamentos para mostrar que o seu ponto de vista está correto. Então, por exemplo, eu estou conversando com um amiguinho e de repente eu não concordo com alguma coisa que ele falou. Então eu vou argumentar com ele, eu vou dizer para ele, olha, eu não concordo com você por isso, por isso, por isso. Eu estou argumentando, eu estou colocando, me posicionando e colocando as informações que eu acho que são corretas. Então isso é argumentar, tá bom? As cartas de reclamação a seguir foram escritas por jovens para um projeto de cidadania em uma escola de São Paulo e enviadas a um jornal. O tema é o cuidado com o lixo em uma região. Leia as cartas e veja se os remetentes o convenceram a respeito do pedido feito. Tá bom? Então vamos lá. Sou moradora do bairro Atílio Silvano e existe muito lixo acumulado pelos moradores. Peço que os senhores coloquem latões, pois o lixo fica exposto, causando mau cheiro e animais acabam tentando acesso ao lixo que se encontra na rua, deixando tudo espalhado. Obrigado pela atenção, espero que atendam ao meu pedido. Wendel, eu e meus colegas de rua estamos sofrendo com a falta de container do bairro Jardim São Mateus. A falta de container faz com que se acumule muito lixo na rua e fique tudo espalhado. Alguns vândalos estão colocando fogo no lixo que se encontra pelas ruas. Gostaríamos que houvesse mais coleta e que disponibilizassem latões para o nosso bairro. Obrigada pela atenção, Khadija. Aqui ao lado nós temos o significado de container, volumosa caixa para transporte de diversos tipos de carga. Vândalos, aqueles que destroem algo que não é seu. Tá? Então aqui nós temos dois textos, né, argumentando, reclamando sobre os cuidados com o lixo, tá bom? Então vamos lá. Desafio. Os remetentes conseguiram convencê-los de que estão certos? Por quê? Vocês acham que as pessoas conseguiram convencer que eles estavam certos? Só vocês colocarem sim ou não. Não precisa escrever o porquê. Você acha que são reclamações justas? Sim ou não?
justifique seu ponto de vista. Aí vocês podem colocar bem pequenininho. Por que vocês acham que a reclamação deles foi justa? Aí vocês podem escrever aqui embaixo da pergunta, tá? 3. Que outros argumentos poderiam ser usados nas cartas? Se vocês fossem escrever nessa cartinha, o que mais vocês colocariam a respeito, né, dessa falta de cuidado com o lixo? Tá bom? Aí vocês escrevam bem pequenininho aqui embaixo, tá? Aí são respostas bem pessoais, tá bom? Releia 2 palavras que foram usadas nas cartas de reclamação apresentadas. Bairro e espalhado, são as cartinhas da página anterior. Na escrita dessas palavras, encontramos os dígrafos RR e LH. Lembra-se de que é um dígrafo? Vocês aprenderam ano passado, no 3º ano, acredito eu. Então vamos lá. O que é um dígrafo? É um encontro de 2 letras, sim, uma palavrinha, que são usadas para representar um único som, ou seja, uma única emissão de som. Então, por exemplo, na palavrinha bairro, eu tenho escrito o quê? 2 R's. Quando eu falo bairro, apesar de ter 2 R's, eu pronuncio uma vez só. Eu não falo bairro, né? É bairro. Então, o RR é um dígrafo. É um encontro de 2 letrinhas em que eu emito um único som. A mesma coisa com espalhado. É o LH. O LH são 2 letrinhas juntinhas que têm um único som. Eu não falo espalhado, né? Eu falo espalhado. Então, o LH, encontro de 2 letras com um único som. Isso é dígrafo, tá bom? Então, vamos lá. Leia em voz alta as palavras a seguir. Exceto, descer e cresço. Quando eu falo a palavra exceto, o X e o C têm o som do quê? De S. Eu não falo exceto. Exceto. Então, o X, C é um dígrafo. São 2 letrinhas que eu emito um único som. Descer, o SC. Quando eu falo descer, também é o som de S. Né? Eu não falo descer, eu falo descer. Então, também é um dígrafo, o SC. Cresço, SC cedilha, também um encontro de 2 letrinhas com um único som. Eu não falo cresço, cresço, também tem o som de S, tá? Agora responda as questões. Quais são os dígrafos encontrados em cada uma dessas palavras? Qual é o dígrafo encontrado na palavra exceto? A professora já falou. Qual o dígrafo encontrado na palavra descer? E qual é o dígrafo encontrado na palavra cresço? Novamente, o encontro de 2 letras, mas eu emito apenas um som. Esses dígrafos representam o mesmo som ou sons diferentes? Fácil para vocês responderem, né? Dessa forma, podemos concluir. Quando pronunciamos os dígrafos X, C, SC e SC cedilha, tem o mesmo som de S, como em passado. SS também é um dígrafo, é o encontro das 2 letrinhas com um único som. Quando eu digo passado, eu não digo passado, é passado, é um único som. Então, SS também é um dígrafo, certo? Importante, na separação de sílabas, esses dígrafos ficam em sílabas diferentes. Observe, excelência. Olha o dígrafo XC. Quando eu separo as sílabas da palavra excelência, o X fica em uma sílaba e o C em outra. Eles se separam. Descendo, outro dígrafo, ó, SC, 2 letrinhas com um único som. E eles se separam quando eu separo a sílaba da palavrinha descendo. Cresço, olha o outro dígrafo. S, C cedilha, é um outro dígrafo. Quando eu separo a sílaba, eles ficam separados. O S fica em uma sílaba e o C cedilha em outra, ok? Jogo rápido. Separe em sílabas as palavras a seguir, atentando aos dígrafos estudados.
A primeira palavrinha, decrescente. Vocês vão somente separar as sílabas da palavrinha decrescente. Não se esquecendo que nós temos um dígrafo aqui, ó, SC. Não se esqueçam que quando vocês vão separar as sílabas, eles ficam separados. Florescer, novamente, ó, SC, né? Com o som de S, um único som. Vocês vão separar as sílabas da palavrinha florescer, não se esquecendo que eles se separam, não ficam na mesma sílaba. Excelente, olha o dígrafo aqui, XC, excelente. Quando vocês vão separar as sílabas da palavrinha excelente, eles não ficam juntos. Descendência. Olha novamente o dígrafo, SC. Quando vocês separam as sílabas da palavrinha descendência, o S não fica junto com o C. Então, fiquem atentos. Excerto é a palavrinha. Olha o dígrafo, XC. Vão separar as sílabas da palavrinha excerto, eles não ficam juntos. Tudo bem? Complete as lacunas com o dígrafo adequado. A primeira palavrinha A, exceto. A palavrinha B, descida. A palavrinha C, floresceu. A palavrinha D, crescimento. E a palavrinha E, exceção. Então, vocês vão usar aí os dígrafos ou XC ou o SC, tá bom? Se tiverem dificuldade, pesquisem as palavrinhas na internet, tá bom? Vocês vão completar com os dígrafos XC ou SC, combinado? Então vamos lá. Essa última atividade da página 57 é uma lição de casa que vocês vão fazer para amanhã, tá bom? Para quarta-feira. Vocês vão tirar uma foto e vão mandar para mim na quarta-feira, que é a lição de casa de vocês do dia de hoje. Procure em jornais, revistas, embalagens e etc. outras palavras que apresentem os dígrafos SC, SC cedilha e XC. Recorte-as e colhe-as no espaço a seguir, para que você tenha sempre à mão uma lista com essas especificidades. Então, vocês vão procurar em jornal, em revista, quem tem impressora pode imprimir e recortar, em embalagens de alimentos, tá bom? Quem tiver muita dificuldade pode escrever, tá? Algumas palavras. Perceberem que o quadrinho é grande, então dá para vocês escreverem várias palavrinhas aqui. Então, essa será a lição de casa de português para amanhã, quarta-feira. Tudo bem? Então, essa foi a aulinha de português de hoje. E como a professora falou no início do vídeo, vocês assistam o vídeo que a professora vai encaminhar para vocês, um vídeo complementar sobre dígrafo, para vocês aprenderem um pouquinho mais. Tudo bem? Tá? Então, um abração para vocês, tá?